Olá, você que nos acompanha, que está nesta emissora e que está com o olhar voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio. Programa Eureka no ar, Eureka 19 anos, falando sobre educação. Olhar atento, é claro, para o Exame Nacional ali em novembro, nos dias 5 e 12 de novembro. Nossa pauta de hoje, as ciências da natureza. Eu quero saudar aqui a professora Fernanda, que está conosco, companheira do Pré-ENEM, companheira que está conosco há muitos anos, falando sobre a biologia, necessariamente. A biologia essencial para você que pensa em vários cursos desta área, que tem um olhar para a medicina, por exemplo, e outros cursos também. Tudo bem, professora Fernanda? Tudo bem, olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, sempre uma honra a gente vir falar, né, sobre educação, trazer esse olhar atento para o Enem, trazer as nossas novidades e principalmente focar em alguns pontos estratégicos e mostrar que a nossa biologia está no dia a dia, não só na tua prova, mas também a gente faz ciência todo dia, acho que é bem importante a gente poder falar sobre isso. Não, sem dúvida, Fernanda, e a caminhada, primeira pergunta a fazer para o nosso telespectador, para tentar entender um pouquinho dessa lida. Eu sei, há muitos anos nos conhecemos, já trabalhamos juntos nessa caminhada de preparatório para o Exame Nacional, para os vestibulares. De onde veio o sonho da biologia, esse ideal da biologia? Eu acho maravilhoso, acho a vida, falar sobre a vida maravilhoso. E no ensino médio, eu tive a oportunidade de participar de um projeto sobre a Mata Atlântica e a gente escreveu um livro. E a gente acabou ganhando o prêmio de melhor livro escrito por estudantes. A gente fez o livro Mata Atlântica, Nossa Floresta em Perigo. E era um projeto da escola, do ensino médio. Sim. Então eu falo da interferência e da influência do professor de biologia, o professor Evandro Maia, que é uma honra. Hoje eu trabalho com ele, inclusive. Mas foi muito interessante que isso me trouxe uma visão assim, nossa, porque eu sempre gostei de biologia, sempre achei maravilhoso. Mas eu pensava assim, vou fazer medicina? Mas eu não me imaginava costurando. Alguém cortando eu até imaginava, mas sim, costurando não. Então eu falava, não é medicina, não é farmácia. E aí eu já tinha colegas que faziam biologia, amigos meus, né, pessoais. E com essa oportunidade de fazer a escrita do livro, eu falei, nossa, gosto de tudo dentro da biologia, não é só a genética, que sempre foi a minha paixão, não é sobre o corpo humano, que eu acho uma máquina fantástica, mas eu vi que a parte da natureza, dos seres vivos também me chamou muito a atenção. E aí eu decidi fazer a biologia, e eu sempre digo assim, muitas pessoas se arrependem, porque acham que vai fazer biologia e vai trabalhar com golfinho, com baleia, mas em Curitiba não temos essa possibilidade. Então eu sou uma pessoa apaixonada pela biologia, não me arrependo em nenhum momento. E atrelado a isso, eu entrei na sala de aula pela primeira vez e me apaixonei por ensinar. Pela docência. Isso. Não era o meu plano inicial era trabalhar com um laboratório, era trabalhar com genética. A genética de câncer sempre foi um foco meu. Tanto que as minhas monografias iniciais da graduação e da pós são relacionadas à genética de câncer. Mas a docência me chamou muito a atenção, eu gostei muito e vi uma oportunidade de poder mudar vidas. Eu acho que aí já vão agora, no final do ano, são 20 anos de formada, 19 anos dentro da sala de aula, e é muito, muito feliz assim, com essa oportunidade de poder fazer essa diferença. Você estava entrando em sala de aula e o programa Eureka começando a sua vida também, nós temos 19 anos no ar. Então, olha, estou junto com o Eureka. Coincidido. Hoje você trouxe várias situações, vários apontamentos para o nosso estudante, para quem nos acompanha, você aluno, aluna, vocês que estão se preparando para os concursos e você que está em casa e acompanha esse programa agora, pode também ter acesso a essas informações da biologia que tem relação direta com a tua vida, com o teu cotidiano. Manda para nós, Fernanda. Então, uma primeira foto que a gente trouxe é um experimento. Quem é essa moça ali, hein? Sou eu ali fazendo experimento em casa mesmo, pedindo para minha filha tirar foto para demonstrar que a biologia ela tá no teu cotidiano. Então eu gravo alguns vídeos, né, para a escola e também para outras plataformas, e eu estava fazendo um experimento ali sobre fermentação alcoólica. Então a gente tem o fermento biológico e como a gente sabe, né, para você saber que o fermento biológico ele é formado por um fungo que é o Saccharomyces cerevisiae. Então se você pegar o pacotinho do fermento biológico, vai estar escrito lá atrás ingredientes. Saccharomyces cerevisiae. Não denomine seu filho com esse nome. Eu acho esse nome lindo. Barbaridade, viu? E daí é um fungo unicelular. E este fungo, ele é utilizado como fermento biológico. E na atividade do fungo, o que acontece? Quando ele tem a glicose, que é o açúcar, e ele tem também, paralelamente a isso, uma água morna, o fungo começa a se reproduzir e começa a aumentar a sua atividade metabólica.
metabólica. E ele vai degradar essa glicose do meio. Quando ele degrada essa glicose, ele produz álcool, o etanol, e produz o CO2. Por isso que o balão tá cheio ali. Então, na minha mão direita, você vê que o balão não encheu. Na minha mão direita só tem água e açúcar. Sim. Tá? Na minha mão esquerda, eu coloco, então, o fermento biológico, a água morna e o açúcar. E aí você começa a ver que tá meio espumando ali, é a atividade do fungo. E aí, quando ele enche o balão, ele demonstra para mim a liberação do CO2, que é um dos produtos da fermentação alcoólica. Então, inclusive, no Enem, a gente já teve uma questão sobre fermentação alcoólica. Ele falava que ele colocava uma massa de pão dentro de um recipiente com água, e daí ele queria saber qual era o produto que fazia a massa flutuar. E era justamente a liberação do CO2. Então, nesse experimento bem simples, você pode fazer na sua casa, né? Você pode pegar ali, eu peguei aquelas garrafinhas pequenininhas de refrigerante, coloquei ali o fermento biológico, a água, açúcar e uma bexiguinha na ponta. E você consegue ver a atividade do fungo. E é um experimento bastante simples e que permite a gente relacionar, ter esse tópico, né, com o nosso cotidiano e também com o Enem. Porque a fermentação, no geral, dentro de respiração celular, que é um processo, no caso a fermentação que não envolve o oxigênio, mas que leva à produção de ATP, é um conceito comum nas provas do Enem. Tá? Então, e é inclusive hoje para nós um dos processos biotecnológicos mais antigos. Quando a gente fala de biotecnologia, talvez você pense em DNA, talvez você pense em uma mutação, uma edição genética. Mas o processo biotecnológico mais antigo é a fermentação. Sim. Porque a gente usa o ser vivo, no caso ali o fungo, para gerar produtos importantes. E paralelo à fermentação alcoólica, que é realizada pelos fungos, nós temos a fermentação lática, que também pode estar na sua prova. A fermentação lática é realizada, então, pelas bactérias. Então, a gente tem uma bem conhecida, que é o lactobacillus, com certeza você já deve ter ouvido falar. Já deve ter ingerido. Com certeza. Aquele leite fermentado, que eu não vou divulgar, mas o leite fermentado com lactobacillus vivos. Então, ele faz a fermentação o quê? A produção de ácido lático. Nesse caso, nós não temos CO2. Nós temos a produção somente do ácido lático. E é isso que dá esse azedinho pro leite. Então, quando você deixa um leite fora da geladeira e ele azeda, na verdade você tem bactérias que vão realizar a fermentação e que vão produzir o ácido lático. Que acabam, nesse momento, não sendo benéficas para nós. Nesse caso, não. Por quê? Porque aquela história, talhou o leite, ou seja, não beba. Exato. Né? Colocou na canequinha, você tem a canequinha de café, colocou ali o cafezinho e você pinga o leite, não a porcentagem que você quiser, os minutos que você quiser, e aí necessariamente talhou, aquilo pode trazer um problema. Pode. E aí nesse sentido, e a nata? Quando forma, aproveitando para falar em café. Depois eu até vou comentar, porque a nata já é a parte mais gordurosa, Sim. Né? Então, da gordura. Então, se você pegar um leite desnatado, não vai ter nata. Não tem nata, exatamente. Porque daí você já não tem o excesso da gordura. É a gordura Mas um que leite leva. Integral, por exemplo, ou um semi-desnatado pode aparecer na tua vida. Pode aparecer, porque daí você já tem uma concentração maior de gordura que forma essa estrutura. Recentemente, professora Fernanda, ouvindo nas várias situações, eu vi um estudo, lia e ouvi rapidamente um estudo sobre essa questão de que o leite que nós bebemos hoje, o leite de caixinha, tão combatido há muito tempo por causa do seu processo, não é leite. Ele é uma série de coisas, mas não é mais leite. O leite verdadeiro é o leite oriundo da proteína animal, necessariamente, daquela que você busca ali, ou o leite de pacotinho, de saquinho, que foi a minha infância. Hoje é o leite de caixinha ou o leite em pó. Procede mesmo essa ideia de que o leite em caixinha, ele perdeu muito Ele do que perde é leite? um pouco da qualidade, sim. Porque, na verdade, você precisa adicionar alguns produtos químicos para mantê-lo. Por isso que ele conserva mais. Isso. Então, se você pegar a data de validade de um de pacotinho e o de caixinha, você vai ver que uma 24, 48 horas o Isso. pacotinho. Caixinha é uma semana. Isso. E aí você fica se perguntando, Mas por será quê? que uma semana depois esse leite ainda está bom? Eu acho bem interessante. Eu não sei, eu sou uma pessoa meio... Eu digo que a biologia está no meu dia a dia, sim. Eu leio rótulo. Exato. Eu leio rótulo, todos os ingredientes do que eu como. Eu sou aquela pessoa que lê bula de medicamento. Estou sempre analisando tudo. Então, para mim, a biologia é intrínseca ao meu dia a dia. Então, eu sempre convido o pessoal a fazer a leitura do que está consumindo. Porque se você ler lá ingredientes, você vai ver que não é só leite. Você vai ver que tem estabilizantes, aditivos para conservar. Você tem várias substâncias químicas. Então, quanto mais substância química, mais você perde a originalidade do alimento. Sim.
né? Então você pega uma bala fine daquela, meu Deus, você vai ver o tanto de corante. Eu estava fazendo uma análise com os alunos mesmo dos chicletes. Se você visse o tanto de corantes perigosíssimos, com potencial cancerígeno. Então, quando a gente ficar um pouco mais atento ao nosso dia a dia, né, a entender esses processos, a biologia ela entra a todo momento. É possível evitar algumas coisas. Vamos mostrar a segunda imagem? Daqui a pouquinho temos que partir para o finalzinho do bloco. Opa. Segunda imagem, por favor. Isso. Essa já até envolve a desnaturação de proteína, tá? Então, eu tenho o ovo ali e tem o leite talhado, que você comentou. Na placa de Petri que está na frente do álcool ali, eu coloquei só a clara do ovo. Não é propaganda de nada, hein, senhoria? Não, pelo amor Você de está Deus. nos acompanhando. Isso é no meu laboratório lá do colégio, eu faço os experimentos e gravo. E ali eu coloco, então, o álcool, e o álcool desnatura a proteína, assim como o vinagre, que é ácido. Tá, mas espera, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que na imagem, a minha direita, que é a direita do nosso telespectador, é o ovo, e daí a margem esquerda já não é mais o ovo. É o ovo também, mas é só a clara. E daí, por exemplo, na imagem que está na frente do vinagre ali, que tem os beckerzinhos, eu tenho o ovo completo com o vinagre aplicado. E daí a gente e nos beckers leite. E eu coloquei ácido, né? Então, o vinagre é ácido acético. Sim. Então, eu demonstro o quê? Que a acidez é um fator que regula a desnaturação de proteínas. E da mesma forma, o álcool que está ali na frente, a placa de Petri que está na frente do álcool, ele tem só a clara do ovo. E eu também tenho a desnaturação. Aqueles gruminhos, aqueles pontinhos brancos que estão ali, representam a desnaturação da proteína da clara do ovo. Então, o que isso quer dizer para nós? Que processos químicos, né, e substâncias químicas como o álcool, como o vinagre, eles são capazes de desnaturar as proteínas, assim como a elevação da temperatura. Por que você pega o ovo, ele está liquefeito, e quando você coloca... Aí eu te pergunto, o chamado volume do álcool interferiria? Não por exemplo, muito. 49%, 70%? Não, isso é mais no período, na questão de esterilização, no potencial de esterilização. Perfeito. Tá? Mas não nesse caso. Não, de qualquer forma, um álcool mais simples, um álcool mais 90%, eles iriam desnaturar a proteína. Por quê? Porque as proteínas se desnaturam em 3 coisas principais. Solventes, que é o caso do álcool, excesso de temperatura e a variação de pH. Mas aí justamente é aquela questão. Por isso que vivemos esses 2 anos anteriores, sobretudo pensando em 2021, né, 2020 e 2021, deixando 22 como um pedacinho, mas muitas pessoas procuravam mesmo nas prateleiras dos supermercados o álcool com essa gradação, 70% para cima. E muitas vezes não achávamos 49%, ficávamos perguntando, será que vale a pena mesmo? Será que essa gradação de 70% é real mesmo em algumas marcas? Exatamente. Porque esse é um ponto, né? Esse é o ponto. A gente não tem como ter certeza, só você fazendo o teste mesmo no laboratório. Pois é, teoricamente está ali, tem que ser. Está vendendo, Isso. Passa por um processo. Até importante observar a embalagem para ver se tem a certificação de Anvisa, se tem, né, a qualidade dele recomendada, porque senão, se você pegar qualquer álcool também. Tá? E a questão da temperatura, importante da desnaturação da proteína, é a febre. Então, por que a febre nos preocupa tanto? Porque quando você tem um aumento da temperatura, você vai desnaturar a proteína. Só que a proteína é vida, a proteína é enzima, a proteína é membrana plasmática da tua célula, a proteína é reação química. Então, se você desnaturar a proteína, você tem a perda do problema. Então, a ideia do experimento é demonstrar quais substâncias relacionam-se O antônimo da perda é o ganho. E nós precisamos agora ganhar um intervalo, porque senão o nosso diretor Edu já vai me puxar a orelha dizendo assim, chama o intervalo, professor, chama o intervalo. Você está com o programa Eureka com a professora Fernanda Toscani. Daqui a pouquinho voltamos. Não perca segundinho, se acomoda aí. Intervalo, já voltamos. Programa Eureka no ar, segundo bloco. Obrigado a você que nos acompanha diariamente, cada dia uma série diferente. A série Escolhas, a série Profissões, a série Atualidades, a série Enem Tô Aí e a série Fala Diretor, Fala Diretora. Série de hoje, Enem Tô Aí, com a professora Fernanda e as Ciências da Natureza, Biologia, Fernanda. Para nós, mais imagens e pauta de hoje, amiga, por favor. Vamos lá, vamos continuar. Gosto sempre de usar os experimentos para a gente avaliar, né, o nosso dia a dia e demonstrar a biologia no nosso dia a dia. Então, a gente falou já da desnaturação da proteína, a gente viu que está no nosso cotidiano, na fermentação. Agora ali, algumas imagens de alguns moluscos que você deve consumir no seu dia a dia.
Então eu tenho um polvão. Mesmo que você consome no dia a dia? Ai, eu adoro! Eu sou uma pessoa que... Pois lá. Olha, sou uma pessoa que eu digo que eu adoro frutos do mar, né, no geral, mas polvo, ai, eu acho fantástico. Não gosta, professor? É meio elástico. Você me olhou com uma cara de quem não não gostou. Não sou fã, não, viu? Não faz parte do cotidiano. Eu sei, um peixinho, sim, é muito bem-vindo, sobretudo nessa época. Para nós aqui do Sul, e necessariamente do Paraná, a tainha é muito recomendada, bem-vindo. Alguns peixes, você faz toda a tainha no capricho, na folha de bananeira, e tem ou na telha, como alguns fazem, mas o molusco, a lula, o polvo, bom. Então, e é Conta o lado bom da coisa. É interessante falar deles porque são animais bem importantes dentro da cadeia alimentar, então tem um papel importante na regulação do ecossistema. E quando a gente olha ali, por exemplo, a ostra, quando eu olho o polvo, quando eu olho a lula, você pode ver representantes de um mesmo grupo, que são os moluscos, mas com características bem diferentes. Então, quando a gente olha a ostra, você vê a concha dela ali. E a ostra, então, é o que nós chamamos de bivalves. E os bivalves são animais filtradores, eles filtram a água do mar. Então, eles acabam retendo partículas. Então, se tiver, por exemplo, um fenômeno que é bem conhecido, provocado pela proliferação de algas do filo pirrófita, que são as algas que vão da coloração avermelhada, a gente tem o fenômeno da maré vermelha. Sim. E esse fenômeno, então, aos moluscos filtradores, como as ostras e os mariscos, eles vão filtrar essa água e vão reter essa neurotoxina. E aí, se você consumir isso, você vai ter um desarranjo completo. Então, tem concha e tem a filtração. O organismo não sobrevive, o organismo humano não sobrevive a isso, ele fica assim queixoso, né? Vai ficar bem mal, vai ter uma diarreia bem forte com vômitos constantes. Então, é bem perigosa essa neurotoxina. Já se você pega o polvo, você já vê, é do molusco também, do mesmo filo, molusca, só que nós temos um animal sem concha. E aí é um animal carnívoro, que tem, a gente acredita aí, é do grupo dos cefalópodes, o cérebro extremamente desenvolvido. Tanto que experimentos na área da neurociência utilizam-se polvos. Pela facilidade que eles têm de memorização, pela agilidade que eles têm, né, em processar, né, as informações. Então a gente às vezes pensa, um molusco, às vezes se você for chamado de molusco é uma boa coisa, porque, né, o cérebro dele é muito melhor do que de alguns animais vertebrados. Então vale a pena a gente fazer essa consideração. E a lula, que é do mesmo grupo do polvo, que também é um cefalópode, ela tem uma concha interna. Então ali do lado da minha pinça, na minha bacia ali onde tem a lula está aberta, então estou mostrando a estrutura dela. Do lado da pinça, ali na parte de baixo, tem uma estrutura afilada. Aquilo é a concha interna da lula. Sim. Ela parece uma pena. Então, ela tem uma estrutura um pouco mais... não é tão rígida como a concha do bivalve. Então, também é um comparativo, porque às vezes a pessoa fala assim, molusco tem concha. Você está acostumado a ver o caracol, mas você vai ver espécies que não tem, como o polvo e a lesma também. Sim. E aí vai ter outros que são consumidos no nosso cotidiano. Então, tomar cuidado, porque às vezes nas provas eles colocam vários animais e querem saber uma dieta composta por moluscos envolveria quem? E às vezes você não lembra que o escargot é um molusco. Então, tentar fazer essa análise que são alimentos que estão no nosso cotidiano e que fazem parte do nosso dia a dia. Isso aí, para você que aprecia essa culinária, também será adepto a ela. A professora Fernanda eu nem tanto, então empatamos 1-1, desempate você para lá ou para cá, conforme for a sua conveniência e sempre com esse respeito, né? Quando pensamos no animal e na proteína que ele nos serve, sempre há um respeito, sim. À vida. A ideia de você exterminar a vida sem uma validade, sim, ela nunca terá sentido, né? A caça pela caça. Agora, efetivamente, quando você consome uma proteína para o bem-estar do indivíduo, há toda uma situação de defesa também, de que as pessoas têm esse direito, sim, com essa responsabilidade, é claro. O que a gente sempre fala aqui, o consumo consciente, ele não é o problema. Porque se a gente tivesse regiões de pecuária bem organizadas, respeitando o meio ambiente, né, nos sistemas agroflorestais, que também estão na moda hoje na ecologia, respeitando o ecossistema para produzir serviço, respeitando o animal, não seria o problema. O problema é que a gente vê ali animais confinados, animais recebendo medicamentos. Reproduzidos em cativeiro, essa hormonização, hormônios, aí você tem um respeito. Antibióticos, substâncias químicas, e daí os
sofrimento do animal, você está comendo uma carne com sofrimento. Porque muitas pessoas dizem isso, né? Que em relação, por exemplo, não tão próximo, mas dentro do mar, a lagosta, né? Dizem assim, a lagosta é caríssima e tudo mais, sobretudo aqui no sul nós não temos essa variedade tão grande quanto nas regiões nordeste, por exemplo, sudeste e nordeste sobretudo. Mas as pessoas dizem que são animais sencientes, então que eles têm uma emoção, um sentimento, e que consumi-los não é algo que fará bem ao indivíduo humano. Porque eles liberam substâncias, né? Sim. Então, Sofrimento. Isso, esses mediadores químicos. Quando a gente está sofrendo, você não sente uma sensação, muitas vezes, de peso no corpo, de enrijecimento muscular. Imagine um animal, ele tem a mesma sensação. A gente acredita que não. Né? Mas só você observar alguns vídeos aí e perceber a reação do animal quando está indo para o abate. Eu sempre digo, eu ainda não consegui ser vegetariana por causa do churrasco, mas é uma vontade porque a gente olha e... A carne suína é um exemplo, os porquinhos e tudo mais, mas aí também, sempre esperamos que o outro lado, aqueles que são vegetarianos ou aqueles que são veganos, também respeitem os consumidores de proteína, de carnes, necessariamente. Por quê? Porque é um processo. Eu creio que partimos do pressuposto de não prejudicar mais aos animais com sofrimento. Isso. Partindo para outras imagens, professora Fernanda. Vamos lá. O que nós temos ali na sequência, por favor? Pode colocar para nós. Aí, então, é uma visão do microscópio. Não, eu tirei uma fotinho do microscópio. E não sei se você vai acreditar o que tem ali, professor Marcos, mas é batata. Pois é, no primeiro momento eu pensei em pizza mesmo, viu? Calabresa? Não, justamente, bateu uma vontade ali. Não, essa é a batatinha mesmo. Não, mas a gente faz um corte bem fino da batata e coloca no microscópio com um corante chamado Lugol. O Lugol é um corante de iodo. Então, se você já se machucou, já teve um ferimento e usou aquela Povidine, PVPI, tintura de iodo para o ferimento, é um dos melhores antimicrobianos. Mas ele também é um revelador de amido. Então, esses grãozinhos que nós estamos observando ali é a reserva de amido da batata. O amido, que é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. Então, é importante porque nós ainda temos dentro do comparativo celular dos seres vivos, para nós, né, dentro da biologia, ela ainda é muito eficiente a comparação de célula vegetal e célula animal. E a célula vegetal tem o amido como reserva energética. Fica estocado nas células, né, e em alguns órgãos de reserva. Então, o caso da batata é um caule de reserva energética, então ela armazena amido. E quando a gente fala, né, da célula animal, a gente tem o glicogênio. O glicogênio é a reserva que fica armazenada no teu fígado e nas fibras musculares. Então, quando você vai para academia, por exemplo, você vai consumir primeiro o glicogênio que está armazenado nas tuas fibras musculares, para depois consumir a reserva de gordura. Por isso que as pessoas falam assim, eu vou treinar ali meia hora de musculação, já estou participando do meu processo de emagrecimento. Não, porque você só vai consumir o glicogênio. Então, o glicogênio é a reserva do animal, e o amido, que estava ali na nossa imagem, é a reserva do vegetal. E o amido ali, ele é uma junção de várias unidades de glicose. Então, sendo um polissacarídeo, ele tem várias unidades. O que me agrada na batata, nós falávamos há pouco sobre uma proteína, agora eu falo sobre a batata. A batata, para mim, é maravilhosa. Não há nada que se faça com a batata que eu considere ruim. Ao contrário, a batata é perfeita para tudo. Né? Todas as situações. E aí, você falava, eu me lembrava, por exemplo, dentro desse contexto, de um filme interessante, né? Matt Damon vivendo perdido em Marte. Então, você lembra da situação ali, que tem tudo a ver com biologia. Aquele momento é teu, né? Especial. Como ele sobrevive com batatas. Sim. E somente com batatas, das mais variadas, mas somente com batatas, que ele cultivou, que ele conseguiu dentro do filme, da ficção, ficção-realidade, realidade-ficção, mas que ele consegue cultivar a batata. E ele vive disso. Sim, e por que ele consegue sobreviver? Porque o amido, ele é formado por várias unidades de glicose. E eu sempre digo para os alunos que você nasce para obter ATP e morre por falta de ATP. O ATP é a moeda energética da célula. E ele é obtido da onde? Do oxigênio com a glicose. Sim. Na etapa de respiração celular aeróbica, gera ATP. Então, a batata, ela tem muita glicose. Então, ela vai fornecer esse subsídio de nutriente necessário para a formação de ATP. Então, quando as nossas células param de produzir ATP, é que a gente tem a morte.
né? Infelizmente. É. Fechando, no finalzinho do bloco, mais uma imagem para nós, professora Fernanda? Coloca para nós, por favor. Interessante, acho que essa última. Isso. Esta é para você que gosta de falar de... o que tem a ver a maçã ali? Esse é um experimento clássico que a gente faz para ver a atividade da vitamina C. Então, na primeira placa de Petri, eu tenho a maçã com a vitamina C. À direita ou à esquerda? Naquela que está com laranja. Laranjinha, isso, na minha esquerda aqui, né? Aquilo é uma laranja ou um limão? Na verdade, a cor laranja é da vitamina C. Perdão, mas ali é um limão, lá Isso. em cima. Laranja ou limão? Então, do lado da onde está a placa com laranja que tem vitamina C, eu tenho água, né, só água. Na terceira placa de Petri, na sequência, eu não tenho nada de nenhuma substância. E na última, água com limão. E aí a gente faz o quê? Para observar o potencial antioxidante da vitamina C, que está presente na vitamina C em cápsula, que é aquela que a gente põe efervescente, que está na primeira placa de Petri, por isso que está laranja. E o limão também tem vitamina C. Claro. E aí o que você observa? Olha aquela terceira placa de Petri, como a maçã está escura. Sim. Então, o potencial antioxidante, ele vai evitar essa oxidação, que é esse escurecimento. Então, quando você vai fazer uma salada de frutas, e você fala assim, nossa, vou usar maçã, tá ficando escura, parece que tá podre aquela maçã. É porque você não usou um antioxidante. Então você vai jogar a vitamina C na tua salada de fruta? Não, joga um limãozinho. E aí esse limãozinho evita o escurecimento da tua maçã. E também isso pro nosso corpo, né? Porque o antioxidante impede a formação de radicais livres, que está relacionado com o envelhecimento precoce. E também com a formação de Alzheimer, células cancerígenas. Então, por isso que a vitamina C ela é um importantíssimo regulador do nosso organismo. E por isso que ficará o convite para a professora Fernanda voltar em outras participações. Muito obrigado, Fernanda. Tenho vários experimentos e a gente está à disposição. Você esteve com Ciências da Natureza, série Enem. Tô aí, daqui a pouquinho, o Exame Nacional do Ensino Médio, professora Fernanda com as aulas de Ciências da Natureza, o olhar da biologia. Muito obrigado por estar conosco. Programa Eureka, 19 anos em função da educação brasileira. O conhecimento ao alcance de todos. Até o próximo programa. Obrigado, Fernanda. Obrigada a você.